Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal da Reflexão Diária. Hoje, dia 21 de setembro, terça-feira, festa de São Mateus Apóstolo. São Mateus foi chamado por Cristo quando estava em sua banca de cobrar impostos. Segue-me. A voz do chamado foi mais forte que o desejo de ficar onde estava, acomodado em sua banca. Largou tudo, pois vislumbrou a grandeza do Senhor que o convidou. Deixou-nos escrito como herança o Evangelho da misericórdia. Deixemo-nos também nos transformar pelo Evangelho e escutemos a voz do Senhor que nos chama. Que São Mateus interceda a Deus por nós. Evangelho de hoje poderia ser outro. Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Olhando o processo da conversão, do chamado de Mateus, eu me lembro da frase de Jeremias: "Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir." A verdade é, todos nós somos seduzidos por Cristo por causa do Evangelho. E com Mateus não foi diferente. O que nos chama a atenção é que o chamado dele foi algo tão forte que no mesmo instante ele abandonou aquilo e seguiu Jesus. Veja bem, cobrador de impostos. Provavelmente Mateus tinha muito dinheiro e ganhava muito dinheiro. Mas isso não foi impedimento para que ele largasse aquela vida na qual provavelmente ele não via sentido, não via futuro. Afinal, só ganhar dinheiro não resolve os nossos problemas. Podem amenizá-los, mas não retirá-los. Essa é a verdade. Dinheiro facilita muita coisa, mas não resolve os nossos problemas. Eu sempre tiro isso para mim e como exemplo o Steve Jobs, o proprietário da Apple, uma das maiores empresas de informática, de celulares, de tecnologia do mundo. Steve Jobs morreu aos 50 e poucos anos, vítima de câncer. Com todo o dinheiro que este homem tinha, ele não foi capaz de se manter vivo. Daí que, para aquelas teorias da conspiração que sempre brotam, né? Já tem a cura do câncer, mas o pessoal não coloca, porque a indústria farmacêutica não quer, porque não sei o que. Gente, se existisse a cura do câncer, Steve Jobs não teria morrido, com todo o dinheiro que ele tem. Né? Então, vamos parar de teorias de conspiração de internet, porque o câncer ainda é uma doença que infelizmente mata. Já não mata como antes. Se a doença ela é diagnosticada logo no início, a chance de cura é muito grande, é quase 90%. Né? Agora, quando está no estado avançado, se torna algo mais paliativo, né? É o sentido de tentar controlar a doença para dar uma sobrevida ao paciente. Mas já foi uma doença que era algo como uma sentença de morte, assim como a tuberculose também, há anos e anos e anos atrás. Hoje não. Eu conheço pessoas que tiveram câncer, trataram e hoje vivem uma vida normal. Então não é uma doença hoje que mata de uma maneira como matava antes, mas ainda continua matando.
Então, o dinheiro não resolve todos os nossos problemas. Volto a dizer, pode facilitar a solução de alguns, mas resolver todos não. E Mateus, entre aspas, não sei se inspirado por Deus, deve ter compreendido dessa forma. Porque ele simplesmente largou aquela fonte de fortuna que ele tinha e foi seguir Jesus. E o primeiro passo, ir para sua casa. Ele acolhe Jesus na sua casa. E ao acolher Jesus na sua casa, faz com que seus amigos, todos pecadores, todos cobradores de impostos, todos desviados da conduta que aquilo que a religião judaica acreditava como a correta, estão presentes. E a frase de Jesus é bárbara diante dos fariseus, que logicamente vão criticar a conduta de Jesus, né? Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Porque ele veio justamente para eles, né? A resposta de Jesus, como eu falei, é bárbara. Aquele que tem saúde, ou seja, aquele que já caminha naquilo que Deus espera, não precisa de alguém que o trate. Ora, quem precisa de médico são as pessoas que são doentes, não aquele que tem saúde. A gente não vai no médico por ir no médico. Eu vou no médico, não estou fazendo nada em casa, vou procurar um médico. Não. Você procura um médico ou para um check-up ou para uma prevenção. Você pode fazer isso, né? Ou quando você está doente. São os 3 caminhos, né? Um check-up, uma prevenção, o que nós teríamos que mudar muito a cultura do brasileiro. O brasileiro só vai no médico que precisa. Não. O ideal é que faça um processo preventivo através do check-up. Vai fazer um exame de colesterol para ver como é que tá, um exame de sangue para ver como é que tá a diabetes, os homens depois dos 40 procurarem um urologista para ver como é que tá a próstata, as mulheres com o autoexame do toque de mama para ver como é que tá a mama, ou então ir no ginecologista para ver como é que estão os órgãos internos, ou seja, aspectos preventivos, né? Para que justamente se uma doença surgir no início, tem tratamento. Agora, se eu procuro a doença quando ela já está em estágio avançado, a recuperação se torna muito mais complexa. Por isso que se chama de medicina preventiva. E que não faz parte da cultura do brasileiro, infelizmente. E aí Jesus diz o seguinte: aprendei, pois, o que eu quero dizer com quero a misericórdia e não o sacrifício. Acho que essa frase está em Oséias, se eu não me engano. Eu não vim para chamar os justos, porque os justos já estão no caminho de Deus. Eu vim atrás dos pecadores. Ele assume condição humana para vir atrás dos pecadores. Jesus não vem atrás daqueles que já estavam no caminho de Deus, porque já estão no caminho de Deus e vão continuar no caminho de Deus. Agora ele veio atrás daqueles que não estão desviados, para justamente fazer com que eles retornem para o caminho de Deus. Então a gente sempre tem que ter essa compreensão, principalmente aqueles que já têm uma caminhada com Deus, né? De que a nossa missão é acolher aqueles que estão desviados, trazê-los para Deus, colocá-los no caminho de Deus. É essa a missão do cristão no mundo. Na segunda-feira, ontem, nós justamente falávamos sobre isso, né? O cristão tem que ser luz para iluminar o ambiente. E ele sendo luz, ele vai atrair aquele que está nas trevas, para justamente mostrar o caminho, que não é ele próprio, é Cristo. É interessante que nas aparições de Maria, ela nunca apresenta a si mesma, ela aponta para o Filho, ela é uma seta que aponta para Jesus. Nós também, como Maria, somos setas que apontam para Jesus, porque é Ele quem salva. Nós não, nós somos meros mortais, nós somos falhos, nós somos pecadores. Por mais bem intencionados que nós possamos ser, nós ainda continuamos sendo pecadores. Nós temos as nossas fraquezas, as nossas misérias, que muitas vezes não conseguimos superar. É que nem a frase de Paulo, que eu acho que está em Gálatas ou em Coríntios, agora não lembro. Muitas vezes eu faço o mal que eu não quero e não consigo fazer o bem que eu quero. Isso é verdade. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, é compreender que ele veio assumir a condição humana para os pecadores, para aqueles que não andam no caminho de Deus.
E a nossa missão como cristãos, como novos cristos, na sociedade, no mundo, é justamente levar essas pessoas que estão longe para o caminho de Deus. Aí sim, Ele fará o resto. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!